Olá, amigo enxadrista, amiga enxadrista, Herzog aqui contigo para conversar um pouquinho sobre xadrez. Hoje, no vídeo aqui, percepção enxadrística, que é a percepção dos temas de xadrez que a gente desenvolve enquanto está aprendendo a jogar xadrez. Nesta semana, quero abordar contigo alguns temas envolvendo o cálculo e como o emocional às vezes perturba a nossa percepção e nos atrapalha na tarefa de calcular lances de xadrez. Aqui você vê uma posição que é de diagrama do Lichess. Esta é uma posição somente com reis e peões, portanto, ela é uma posição de um final de jogo. O final, que é essa etapa decisiva de uma partida. E aqui você vê assinalado um movimento recente feito pelo rei, que saiu da casa E3 para a casa F3. O que será que é o objetivo primeiro desse rei aí? Ele quer eliminar este peão aqui, e quer impedir que esse rei aqui avance por esse lado do campo. Mas qual que é uma dificuldade que a gente tem em partidas? Principalmente aqui, ó. Essa é uma partida de um jogo 2+1 de bullet entre jogadores de nível de 1500. O chess ele cria diagramas a partir das partidas dos jogadores. Qual a dificuldade de uma posição como essa num jogo real e num diagrama como esse? Num jogo real, num tempo como esse de 2 minutos mais 1, a pessoa precisa ter muito conhecimento aí dos finais, Isso tem que estar dominado já. E aqui, respondendo a um diagrama, aqui não, aqui eu posso pensar o tempo que eu quiser, contanto que eu acerte, E aqui ele me diz que é de um nível de dificuldade muito difícil. Então, o que normalmente faz com que a gente se atrapalhe? E essas configurações aqui, ó. Normalmente esse peão é o que avança para a promoção, ou esse aqui. Por que conceitualmente a gente considera avançar esses? Porque o rei normalmente parte dessas casas aqui, ó. Se ele estiver partindo desta casa, é mais longo o caminho para chegar nesta outra. Se ele estiver partindo desta casa, o mesmo se aplica em relação a essa outra aqui. Nesse ritmo de tempo, a gente não tem como fazer um cálculo assim tão preciso. Então a gente vai mais no instinto. Olhando para a posição, o que eu consigo saber? Meu rei está a um passo de defender esse peão se necessário. Então, eu já sei que eu tenho tempo de mover qualquer um desses 3 peões, uma vez que esse outro não se move. A dificuldade com o cálculo é que cada resposta, cada lance que a gente faz, traz uma resposta do oponente. E quanto mais a gente puder forçar respostas do nosso oponente, melhor vai ser para nós, certo? Então a gente tem aqui, ó, esse rei em 3 lances chega nesta zona aqui, que é onde os peões brancos promovem, Por que falo isso? Porque eu estou pensando em jogar esse lance aqui. Eu estou imaginando que vem essa resposta, aí eu volto aqui, isso aqui segue bloqueado,
esse rei segue trancado aqui, né? E se houver esta captura aqui, este corre livre. Deve ser isso. É uma ideia minimamente razoável. Uma outra ideia seria fazer isso aqui. Esse cara vem para cá. Esse vem para cá. Aí esse vem para cá. Esse vem para cá. Esse vem para cá. E esse corre solto, mas isso obriga o rei a vir aqui para baixo, se afastando dessa zona aqui onde o rei branco pegaria esse peão. Então você tem que ver que o rei branco precisa de 3 movimentos para pegar esse peão, né? E supondo que faça isso, né? Depois esse cara aqui precisa de 5 movimentos. Aí você está me vendo falar isso tudo aí, essas ideias, essas elucubrações, e você talvez possa estar se perguntando, mas numa partida de xadrez de 2 minutos e 1 segundo eu tenho tempo de fazer isso? É claro que não. É óbvio que não. Vou acertar esse exercício aqui com você? Talvez, né? Eu vou apostar naquela primeira ideia, porque a princípio ela me pareceu mais sólida. Houve a captura direta ali, que não foi com esse peão aqui. Agora a coisa muda de figura. Esse aqui, ó, eu sei que em 4 lances ele chega lá em cima. Só que esse meu camarada aqui, em 3, chega aqui embaixo. E o rei chega em 3 aqui também. Aí agora eu consigo avaliar, por exemplo, essa ideia aqui. Se o camarada capturar aqui, ó, é 3. E o rei não chega. Agora isso aqui começou a ficar preponderante, ó. Possivelmente eu teria que jogar algo como isso. E se vem isto aqui, se vem esta resposta aqui, eu capturo aqui, captura aqui, rei vem, e o rei chega aqui, né? Mas meu oponente, né, vai passar reto aqui, ele não precisa capturar. Ele está em vias de fazer isso aqui, né? Então eu precisaria fazer algo assim. Vamos supor isto. Aí eu já sei que se eu avançar aqui, 1, 2, 3, 4, rei pega. Se ele vem para cá, se eu jogo isto aqui e ele vem para cá, 1, 2, 3. E aí eu posso correr com esse aqui, né? Com este aqui. Aí nós temos que calcular o movimento do rei. 1, 2, 3, 4. O que acontece? Eu preciso conseguir mover o meu peão um tempo antes do rei. Então você perceba aí como é o universo dos cálculos do xadrez, né? E como o tempo é um fator preponderante. Eu vou apostar nesse lance aqui. Olha só, ele me deu como certo. Então nós vamos voltar aqui para o início da posição. Porque no xadrez a habilidade de cálculo é uma habilidade que para o enxadrista amador é tão difícil de desenvolver, né? E eu, particularmente, se você me perguntar, eu vou lhe dizer, eu não gosto desses exercícios de tática aqui, porque eles te deixam com um olhar muito tático. Você fica procurando táticas, muitas vezes, em posições que a proposta deveria ser outra. Por que não tem um exercício de jogo posicional, por exemplo? Né? Por que não tem diagramas para que você realize um lance posicional? Né? Fica a minha crítica aqui a essas plataformas
de ensino de xadrez. Não a crítica em si, né, mas uma sugestão. Pense em uma forma de treinar jogo posicional, certo? Principalmente jogo conceitual. Para a gente fechar aqui com este exercício e esse vídeo não ficar uma coisa tão longa, que nós vamos repassar agora o que teve de percepção, o que teve de xadrez e fazer uma breve reflexão como seria o seu emocional, né, numa partida valendo ponto aí com uma situação dessa. Você tem essa conexão aqui e esses outros elementos. É a sua vez de jogar, né? E você precisa promover algum dos peões, certo? Então, como nesse perímetro aqui, né, a coisa está dominada e você sabe aqui que o trajeto é esse, né, para a defesa, né? Então, você tem que identificar situações conceituais. Aqui, por exemplo, e eu defendo a ideia para você que a estratégia é a mãe de todas, né? Esses dois peões que estão um atrás do outro, alinhados, isso aqui é um tema estratégico. Por isso que esse lance ganha força, né? Mas eu jamais imaginaria que o computador orientaria a tomada com esse peão aqui, que é o que ele faz, liberando o caminho, né, para a corrida do meu peão. Aqui, sinceramente, não interferiria a ordem. Ia chegar no final, né, nesta situação aqui. Ó. Esta casa era o centro do desafio. E aí, como nós nos movemos primeiro, se ele vem para cá, eu vou para cá. Se ele vem para cá, eu vou para cá. Então houve essa coordenação. Né? Vamos ver como que não mostra o restante da partida, né? Mas se a gente fosse analisar a partir de agora, ó, vamos supor que o rei viesse aqui, né? O rei chega primeiro, se ele começasse, vamos ver agora. Né? Uma alternativa, caso o rei venha para cá, seria a gente mexer o nosso aqui e capturar o peão primeiro, né? Então, na verdade, este rei aqui ele está em Zug. O negócio para ele é fazer o nosso rei correr aqui para baixo, né? Para dar tempo ou de ele vir para a defesa aqui, porque esses peões estão trancados, né? Ou então ele capturar este aqui ou este aqui, né? Então veja como é específico, certo? Principalmente esse momento aí de finais. Final é um momento específico. Vou te falar sobre a mentoria rumo ao centro do jogo. Um processo em acompanhamento de 21 dias em que você pode entender sobre a sua percepção, dominar suas reações, né, e conquistar consistência para o seu jogo.
Por que eu te falo disso? Porque as situações ali de um cálculo, por exemplo, de finais, é um momento que você precisa de conceitos muito específicos e a principal situação que pode acontecer com você é você ter o famoso branco. Aquele momento que a gente até sabe de alguma coisa, mas devido à emoção, à ansiedade, a gente se esquece do que a gente sabe. Né? A gente não deixa de saber, mas a gente não consegue, em função do transbordamento emocional, resgatar essas informações lá na gaveta, onde elas estão armazenadas na nossa memória. Por que se torna tão difícil? Porque a ansiedade traz uma tensão corporal, né, que ela é muito necessária para nós, ao longo da história, inclusive já nos salvou de diversas coisas. Mas, às vezes, as pessoas não sabem bem como é a sua resposta de ansiedade. Muitas vezes se assustam com isso, se perdem, não conseguem reconhecer em si os sinais, que dirá lidar com eles. Então essa mentoria aí, processo de 21 dias, dentre outras coisas, ajuda você a conhecer melhor esses sinais e criar aí o seu direcionamento para enfrentá-los da melhor maneira que você conseguir. Uma vez que você não vai deixar de ficar ansioso, porque isso faz parte, inclusive, do nosso potencial humano. Mas você pode desenvolver maneiras assertivas de lidar com isso e jogar um xadrez de uma consistência maior, porque o grande segredo para isso é você conseguir se manter, né, numa frequência um pouco mais constante, não oscilando tanto, né, porque nessas oscilações maiores estão ocultos os grandes erros que nos fazem perder as partidas, certo? Isso faz parte também de um corpo forte, uma mente forte, que precisa ser desenvolvida, certo? No link da descrição você pode consultar o orçamento aí para participar dessa mentoria, certo? Um grande abraço, gratidão por você existir e me assistir. E a clássica convocação. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida